Nosso encontro de hoje, vamos continuar a detalhar o tema da espiritualidade e vamos contrapor o conceito de espiritualidade com o conceito de ciência. Muitas pessoas acreditam que essas duas questões são mutuamente excludentes, né? O que, no nosso ponto de vista, nós vamos explicar aqui, é um erro, né? De fato, né, a nossa vivência espiritual, ela foi testemunhada aí por diversos pensadores, né? O Pierre de Chardin diz que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, mas que é o contrário, né? Que nós somos seres espirituais passando momentaneamente por uma experiência humana. O Wayne Dyer, né, escritor americano, nós já citamos diversas vezes, também diz que a gente é um ser espiritual que está vivenciando uma experiência humana. E a escritora Sandy Nathan diz que a nossa vida faz parte, né? É o nosso caminho espiritual. É aquilo que está bem na sua frente, diz ela. Porque você não pode viver a vida de outra pessoa. A tarefa é viver a tua e parar de tentar copiar aquela que você acha que parece melhor, né? Lembrando a gente que o caminho de cada um, né, nós temos que traçar com base na nossa vivência espiritual e não com base na cópia ou na emulação de outras pessoas. A escritora Julia Cameron ainda nos lembra que para a gente se tornar espiritual não precisa fazer nada, né? Tem algumas pessoas que dizem que você tem que aprender, né? Ela diz que não, porque a gente já é espiritual. A única coisa que precisa é se lembrar desse fato. E o escritor sul-africano Anton San Martin nos lembra da conexão com o sagrado, quando ele diz que você é um ser apenas. Você é um ser divino, um Criador todo-poderoso. Você é uma divindade de jeans e camiseta. E dentro de você habita a infinita sabedoria das eras e a sagrada força criativa de tudo o que é, será e sempre foi. Esse tema também foi abordado na antiguidade pelo Buda, né, quando diz que quando as almas se despem da vaidade excessiva, resplandece a sua grande luz espiritual. Lembrando a gente que a vaidade é uma das formas aí que acaba encobrindo aquilo que nós chamamos de espiritualidade. E tentando trazer isso para tempos modernos, né, nós temos aqui a contraposição, o complemento, se vocês quiserem, desse pensamento do Buda na colocação aqui do Rudolf Steiner, outro autor já conhecido da gente, que diz que as alturas do espírito só podem ser escaladas passando pelos portais da humildade. Você só pode adquirir o conhecimento correto quando aprender a apreciá-lo. O homem certamente tem o direito de voltar seus olhos para a luz, mas deve primeiro adquirir esse direito. E ele continua. Não se pode repetir muitas vezes que essa transformação não o afasta do mundo. A espiritualidade não nos tira da vida real. Ele não se afastará de forma alguma de suas tarefas e deveres diários, diz ele, pois passa a perceber que a ação mais insignificante que tem que realizar, qualquer ação, a experiência está em conexão com os seres e os eventos cósmicos. Quando essa conexão é revelada em seus momentos de contemplação, tá aí uma técnica, né, para a gente lembrar da nossa espiritualidade, ele volta para suas atividades diárias com um poder novo e mais completo. Por enquanto, ele sabe que seu trabalho e o seu sofrimento são dados e suportados em prol de um grande todo espiritual e cósmico. Não cansaço, mas força para viver
nasce da meditação. Outra técnica que muitas pessoas usam, né, para submergir na espiritualidade. No entanto, apesar de termos aí tantos pensadores reafirmando a importância da espiritualidade em diversas correntes de pensamento, não só religioso, mas também filosófico, existe ainda hoje uma crença bastante popular de que ciência e espiritualidade são incompatíveis. Esse mito foi durante muito tempo reforçado, né, pela atuação da Igreja Católica, né? Tem aqui a figura, um quadro que retrata o julgamento de Galileu Galilei no ano de 1633, né? Foi condenado por afirmar que a Terra gira em torno do Sol e não ao contrário. E durante séculos, né, mesmo com o avanço da ciência, ficou essa condenação em vigor até o ano de 1983. E só no ano 2000 o Papa resolveu publicamente pedir desculpas, né, por esse erro. Essa posição, digamos, meio dogmática ou radical, né, que para muitas pessoas criou esse conflito. Mas, se a gente for olhar para o lado da ciência, né, nós temos hoje comprovado, né, de que a nossa capacidade racional, né, que é a base da ciência, também tem limites, né, e a própria ciência já provou, né, que esses limites existem. Né? Algumas pessoas no século XIX, começo do século XX, acreditavam que não, que a ciência poderia explicar tudo. Mas até o famoso Einstein, que criou teorias novas e explicou um monte de fenômenos naturais que antes não tinham explicação, nos ensina aqui, temos uma sequência aqui de ensinamentos dele que dizem assim: experimente e penetre com os seus limitados meios os segredos da natureza. E você descobrirá que por trás de todas as leis e conexões discerníveis, né, aquelas que a razão entende, permanece algo sutil, intangível e inexplicável. A veneração por esta força, além de qualquer coisa que possamos compreender, é minha religião, diz o Einstein. E nessa medida sou de fato religioso. Ele diz ainda: a coisa mais linda que podemos experimentar é o misterioso. É a fonte de toda a verdadeira arte e ciência. Aquele para quem a emoção é estranha, que não consegue mais parar para se maravilhar e permanecer envolto em temor, está praticamente morto. Seus olhos estão fechados, né? Conectando, né, com a questão da contemplação, né, que a gente citou anteriormente. A capacidade de contemplar e se maravilhar com o que a gente enxerga. E nesse conjunto de coisas que a gente enxerga, tem coisas que a gente não entende. Ele ainda nos ensina que a percepção, né, desses desconhecidos é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. E ele conclui dizendo: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. E a segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Tem gente que vive negando os milagres, né? E ele diz que devemos viver como se tudo fosse milagre. E vamos mostrar aqui rapidamente dois exemplos, né, do que a gente afirmou antes das reflexões do Einstein, né, de questões científicas que já estão comprovadas, né, que limitam a nossa capacidade de análise racional do que nos rodeia. O Werner Heisenberg, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1932,
enunciou e comprovou experimentalmente o princípio chamado da incerteza quântica, que basicamente diz o seguinte: quando a gente desce no nível das partículas que compõem os átomos, não é possível medir a posição e a sua energia com precisão absoluta. Quando a gente tenta medir um, o outro se modifica, porque a energia que a gente usa para observar modifica, elas são tão pequenas que a energia da nossa observação influencia. E, portanto, a gente não consegue estudar esses elementos, né? Essas partículas de forma precisa. Né? Essa é a base de tudo que tem a palavra quântica, até os computadores quânticos modernos. Mas é pior. No mundo abstrato da matemática, da lógica, acontece a mesma coisa. O matemático austríaco Kurt Gödel, publicou em 1931 o chamado Teorema da Incompletude, que diz que qualquer sistema matemático, até os mais simples, né, só usando os números naturais, esses que a gente usa para contar, 1, 2, 3, 4, não precisa nem mexer com fração, nem raiz, nem nada disso, só os números naturais. Né? Se a gente conseguir um sistema, né, para raciocinar com eles, nós vamos conseguir enunciar determinadas afirmações que a gente não consegue nem provar que são verdadeiras, né, nem mostrar que são falsas. Né, o que ele chama de indecidíveis, né? Chama de teorema da incompletude, porque a conclusão, então, é que qualquer sistema baseado na lógica matemática é incompleto. Né? Se fosse completo, teria que poder provar qualquer coisa que a gente enuncia. E isso, então, tem consequências muito evidentes. Né? Na matemática é possível enunciar coisas que a gente nunca vai saber se são verdadeiras ou não. E essa conexão, então, o astrônomo americano Neil Tyson, né, tem um programa na televisão de divulgação científica, nos ensina, né, que estamos todos conectados, né, não só no universo biológico, mas também no aspecto químico e no aspecto atômico. Somos parte aí de um universo que é um todo. E outro cientista que ficou famoso na televisão, o Carl Sagan, né? Tinha aquele seriado Cosmos, foi repetido inúmeras vezes, apesar dele já ter falecido há quase 30 anos. Nos ensina o seguinte, que a ciência não é apenas compatível com a espiritualidade, mas que a ciência é uma fonte profunda de espiritualidade. Quando reconhecemos nosso lugar numa imensidão de anos-luz e na passagem das eras geológicas, quando aprendemos a complexidade, beleza e sutileza da vida, então aquele sentimento crescente de júbilo e humildade combinados, diz ele, é certamente espiritual. O mesmo ocorre com nossas emoções, na presença da arte, música ou literaturas extraordinárias, ou de atos de coragem altruístas exemplares, como os de Gandhi ou de Martin Luther King. A noção de que ciência e espiritualidade são de alguma forma mutuamente exclusivas, ele conclui, presta um desserviço a ambas.